Bom dia, irmãos e amigos. Mais uma reflexão de Deus para os nossos corações. O texto de hoje se encontra no profeta Joel, capítulo 2, versículos 12 a 14. E diz assim a palavra de Deus: Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. O tema da reflexão desta manhã é convertei-vos a Deus. Vamos verificar um breve histórico de Joel aqui quanto a este capítulo. Foi escrito, alguns comentaristas bíblicos defendem que ele foi escrito por volta do ano 855 a.C. Outros 550 anos, não é? Mas o fato relevante aqui não é a data, não é o fato histórico. É só para os irmãos e amigos que ainda não têm algum conhecimento dessa breve história, saber que é um livro inspirado pelo Espírito Santo de Deus, faz parte da Bíblia e é um livro profético. E a mensagem desta manhã, ela bate nos nossos corações. E como bate no coração, ela espera que eu e você abramos o nosso coração do lado de dentro e deixamos a palavra entrar e fazer a mudança necessária. Então, a primeira pergunta, Jesus, quando ele ensinou, quando ele discipulou, quando ele pregou, ele fazia perguntas. Às vezes, quando faziam alguma pergunta para ele, ele fazia outra para ensinar. E ensinava e ensinou bastante com as perguntas também. Então eu faço a seguinte pergunta: por que rasgar as vestes e não o coração? Era muito comum naquela época, quando as pessoas tinham uma grande tristeza, elas rasgavam as vestes, iam para um monturo da casa, jogava cinza sobre a cabeça, vestia panos de saco, tirava toda aquela roupa de linho, roupa de festa e colocava roupas velhas. Mas se o coração não tivesse rasgado diante de Deus, nada disso aproveitaria. Ele só ia ficar mais sujo, mais feio, essa pessoa ia ficar mais suja, mais feia e perdendo tempo. E não é isso que Deus quer. Deus quer que a mudança seja de dentro para fora. Larry Krabre escreveu um livro de dentro para fora. E neste livro ele aborda a necessidade de mudanças na nossa vida, mas que sejam de dentro para fora. Quando é de dentro para fora, é uma mudança genuína e produz efeitos positivos, produz frutos de justiça, produzem boas obras. Então, por que o profeta Joel faz esse apelo de Deus? Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. O texto começa dizendo assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor. Por que ainda assim? Porque antes, por isso que é interessante a gente, quando lê a Bíblia, verificar o contexto. O que aconteceu antes e o que aconteceu depois. Porque começa falando ainda assim, agora diz o Senhor Deus. Porque antes teria aconteceu, né? Uma peste de gafanhotos, com 4 tipos de gafanhotos: o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. A plantação, as plantações, as vinhas e toda a agricultura tinha ficado devastada. E o povo estava desolado. Mas estavam desolados por causa das perdas materiais. Mais por causa disso. Porque agora eles ficavam preocupados, é natural que eles ficassem preocupados. O problema não é ficar preocupado, é ficar excessivamente preocupado e só com isso. Ao invés deles ficarem preocupados com o sinal de Deus, o que Deus estava perguntando para eles com aquela peste de gafanhotos,
com aquela praga de gafanhotos, com 4 tipos que alguns teólogos defendem que é a mesma espécie, com mutações diferentes, que em algum momento começavam como cortadores, depois como migradores, depois como devoradores e destruidores. Bom, também não é um fato tão relevante aqui. O mais relevante é que Deus está entregando um recado para mim e para você, e ele faz um apelo: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Interessante, irmãos, quando a gente lê a Bíblia e observa detalhes. Os detalhes fazem toda a diferença. Convertei-vos a mim. Se Deus tivesse falado, convertei-vos a mim de todo o coração, convertei-vos a mim, seria um apelo, e apelo de Deus é apelo de Deus. Mas Deus teve o cuidado de inserir aí: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Por que Deus fala de tudo? É porque Deus não quer pedaço, Ele não quer resto, Ele não quer o que sobra, Ele não quer o que não faz falta. Deus quer a nossa vida enquanto nós podemos ser útil a Ele. E eu quero dizer aqui, ser útil não é só quem está andando, falando, correndo, brincando. A pessoa pode estar prostrada numa cama e continuar sendo útil a Deus. Porque é a sua vida, é a manifestação da glória de Deus na sua vida, é o que ela fala, é o que ela produz, o seu comportamento diante de Deus. É só para lembrar que não são, as pessoas não são escolhidas e que de uma forma ativa, quando estão andando, correndo, brincando, essas são as pessoas que estão prontas para servir a Deus. Não, muita gente serve muito mais a Deus depois que está numa cama, depois que está prostrado ou numa cadeira de rodas. O propósito de Deus nós não vamos discutir aqui. O interessante aqui é por que, volta a pergunta, por que as pessoas costumavam rasgar muito as vestes, se sujarem com cinza, vestir roupas velhas, em sinal de tristeza e de luto? Mas se não tivessem com o coração também rasgado, de que adiantaria diante de Deus essa sujeira toda, vestir uma roupa velha, ficar mais... Então, vamos aplicar hoje, vamos começar a fazer uma aplicação pessoal, irmãos e amigos. Digamos que você ainda não é uma pessoa cristã, ou é uma pessoa cristã, mas ainda tem muitas dúvidas sobre a questão do reino de Deus, da salvação. O que Deus está chamando aqui, o apelo de Deus aqui, é nos chamando a um arrependimento sincero diante dele, de conversão a ele mesmo. Conversão é a gente tomar uma direção diferente da que a gente está indo. Então, conversão a Deus é uma direção diferente que você deve tomar. E aí, de que forma você vai fazer isso? Por isso que nós vamos aqui, finalizando a nossa palavra, dizer para os irmãos e amigos: olha, diante das adversidades que aconteceram antes, que não foi só a peste de gafanhotos, aconteceram outros episódios, as pessoas estavam aflitas, desoladas, angustiadas, sem saber o que poderiam comer naquele ano, porque tinham perdido toda a sua plantação, toda a agricultura, e se esqueceram por alguns momentos que Deus era o provedor, e que muitas vezes acontece conosco hoje, às vezes excessivas preocupações, ansiedades de forma excessiva, nos tiram do foco de Deus e trazem o foco para nós e para os nossos problemas, as nossas dificuldades. Não é isso que Deus quer. Eu sei que não é fácil, irmãos, não é mesmo. Mas nós temos que nos esforçar para que nunca desviemos o nosso foco de Deus, mesmo nas adversidades, nas lutas, seja peste de gafanhotos, seja Covid-19, seja o que for, nada pode tirar o nosso foco de Deus, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está lá em Romanos 8, 31 e 39, você vai encontrar esse texto. Interessante observar aqui que as pessoas entenderam o recado, e nós vamos verificar nos textos seguintes que Deus
vendo o coração do povo, e aí não vamos dizer que são todos, mas uma grande parcela arrependidos, faz uma promessa de derramamento do Espírito Santo na vida das pessoas. Você já foi alcançado pelo perdão de Deus? Se ainda não foi, arrependa-se, confesse seus pecados a Deus, converta-se a Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Pai, nós agradecemos ao Senhor a palavra que o Senhor tem nos dado nesta manhã de conversão a Deus. Senhor, nosso Pai, te agradecemos pela tua longanimidade, pela tua bênção, pela tua proteção, pelo provimento do Senhor em todos os sentidos da nossa vida. Senhor Deus, tenha misericórdia das pessoas contaminadas pela Covid-19. Cura essas pessoas e aqueles que ainda estão, ó Deus, doentes e que às vezes não estão nem encontrando tratamento, estão em casa. Tenha misericórdia destes também. Tenha misericórdia dos que perderam seus parentes, seus amigos, as pessoas que elas mais amavam, que estão tristes, amarguradas. Consola esses corações, meu Deus. Tenha misericórdia delas. Continue protegendo os médicos e todas as pessoas da área médica dos hospitais. Ó Deus, eles estão dando as suas vidas para salvar vidas. Ó Senhor Deus, nós oramos a Ti, confiados no Teu poder e em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.